Estou aqui no provimento de conteúdo, onde você deve analisar o levantamento de requisitos. E aqui o tópico de número 21 é o tópico relacionado ao ponto eletrônico, tá? Aqui em documentação geral nós temos alguns documentos que ajudam na compreensão do ponto eletrônico. Provavelmente o mais importante aqui é o link para o Ministério do Trabalho, que explica o que é o Sistema de Registro Eletrônico de Ponto SREP. Tá? Então aqui você vai ter vários documentos, né, portarias, por exemplo. Pronto, clicando aqui em portarias, você vai ter acesso à portaria principal, que é essa daqui, a portaria 1510, né, onde aqui existem todos os artigos relacionados ao ponto eletrônico. Tá? E aí ele vai explicar o que é REP, você vai ficar sabendo o que é o SREP, o que é o relógio de ponto, o que é a memória de trabalho, tá? Quais são os arquivos que devem ser gerados pelo relógio de ponto, quais são os arquivos que devem ser gerados pela aplicação que a empresa for utilizar, né? E lá no final existem os anexos com o layout dos arquivos, né? O arquivo FD, que é o arquivo fonte de dados, depois o arquivo FDT, é o arquivo fonte de dados tratado, e por fim o arquivo ACJEF, é o arquivo de controle de jornada para efeitos fiscais. Tá? Essa portaria ela explica o que são esses arquivos e por quem esses arquivos devem ser gerados, tá? E em que ocasião eles devem ser gerados. Aí por fim nós temos aqui o modelo do relatório espelho de ponto. Tá? Esse relatório também é uma demanda legal, né? O cliente, o usuário, ele tem que gerar esse relatório aqui para efeitos de fiscalização. Bom, essas então são as portarias. Tem outras também, tá? Você clicando aqui em portarias, você vai ver que tem algumas que complementam aquela. Tem aqui novas regras que foram publicadas. Tá? É importante que você dê uma olhada aí nessas portarias, tá? E aqui diversas outras informações relacionadas ao ponto eletrônico, né? São informações oficiais. Vamos voltar então aqui para a página do provimento de conteúdo. Bom, depois que você der uma olhada aqui nessa parte da documentação geral, né, principalmente aqui no link do Ministério do Trabalho, você deve voltar a atenção para os documentos T2TI. Tá? O primeiro documento aí é o artigo T2TI. Esse artigo ele vai dar uma visão geral do que é o ponto eletrônico. Que é importante a leitura desse arquivo aí, tá? Desse artigo. Depois do artigo existe o documento de visão. O documento de visão ele é feito com base no artigo, né? Tá? Não diria que ele é um resumo do artigo, porque ele tem outros itens, né? O objetivo dele é diferente do objetivo do artigo. No entanto, aqui na introdução, onde nós fazemos uma breve descrição do produto, essa introdução aqui ela é baseada no artigo T2TI. Ok? Olha, fonte de referência, o artigo T2TI. Tá? E é no documento de visão que nós vamos ter a visão inicial de como será o produto. Ok? Esse documento de visão ele foi lançado no EAD e depois ele foi discutido. Tá? Ele foi discutido aqui num fórum específico, né? É o fórum, aqui no fórum geral. Tá? Nós fizemos uma discussão sobre esse documento de visão, tá? Depois do documento de visão nós lançamos aí o diagrama entidade relacionamento. E esse diagrama entidade relacionamento ele foi sendo discutido e foi sendo trabalhado até que nós chegamos na versão final desse diagrama, tá?
Após isso, nós desenvolvemos o Product Backlog e o Sprint Backlog. Tá, então vamos aqui analisar o nosso Sprint Backlog, que são os requisitos mesmo de desenvolvimento da nossa aplicação. Nós temos aqui esses 3 primeiros pontos, que é a tela principal, a janela de login e o controle de acesso. Aqui já está pronto, né? Marcação através do relógio de ponto. Então, a empresa, se ela desejar, ela pode ter esse relógio de ponto. Dependendo da convenção coletiva com os empregados, a marcação pode ser feita no sistema próprio, ou manualmente, ou diretamente no computador, tá? Caso a marcação seja feita no relógio de ponto, deve existir uma opção para importar o arquivo AFD. Ok? Marcação através do sistema. Então deve ser permitido aí que o funcionário, né, ele registre a sua entrada, as entradas e as saídas no próprio sistema da empresa. Cadastro das escalas de trabalho, acesso ao ponto dos funcionários, controle do cartão de ponto, controle da hora normal, extra e interjornada, controle do banco de horas, controle das ausências, são as faltas abonadas e não abonadas, descanso semanal, cadastro dos feriados, esse cadastro nós já fizemos lá no cadastro base, tá? Controle do adicional noturno, integração com a folha de pagamento e relatórios diversos. Dentro desses relatórios diversos tem um que é obrigatório, que é aquele relatório do espelho que nós vimos lá no texto da portaria. Ok? Então esses são os nossos requisitos. E agora nós vamos partir para a prática, como é que nós desenvolvemos a aplicação com base nesses requisitos.